Deus não responde em certos casos, né? É verdade. E assim, a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 5, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E aí ela continua dizendo, Elias era um homem sujeito às mesmas tentações que nós, mas ele orou fervorosamente e não choveu por 3 anos e meio. Depois ele orou e voltou a chover. O que acontece? Se Elias está dizendo que a oração do justo pode muito em seus efeitos, ela é eficaz. Tem outra versão que diz que ela é muito eficaz. Existe então a oração ineficaz. Que é do que não é justo. Que não é justo. O justo na Bíblia tem 2 sentidos. No Antigo Testamento, existem milhares de palavras justo mencionadas ali. É a pessoa que obedece a palavra. É a pessoa que obedece. A Bíblia diz, o justo prospera em todos os seus caminhos. Deus se agrada da oração do justo. É aquele que obedece. No Novo Testamento, ela ainda tem um complemento. O justo é aquele que foi justificado. Foi aceito por Deus, por meio de Jesus. Então, quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, a partir dali, as orações dela são ouvidas. Não que Deus não escute a pessoa que está lá no mundo. Deus escuta. Mas a oração eficaz, aquela que Deus se agrada, é a oração de quem está voltado para Deus, né? Então, nós já fomos justificados. E agora Deus quer realizar, Deus quer, até mesmo o Salmo 34, diz que, perdão, Salmo 35, 37, diz que aquele que se deleita no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Ou seja, a pessoa que tem prazer em andar com Deus, em obedecer, ela é uma pessoa firme, crente de verdade, que ama a Deus, Deus concede, porque é a vontade de Deus. Jesus disse assim para os discípulos, até agora vocês não me pediram nada, mas peçam para que Deus responda e a alegria de vocês seja completa. Então, Jesus disse, tudo que vocês me pedirem, crendo que já receberam, assim será convosco. Então Deus quer responder às nossas orações, só que se nós não obedecemos a Deus, aí a Bíblia diz que até as nossas orações são interrompidas. Por exemplo, o marido trata a mulher mal em casa. É um homem de Deus lá na igreja, mas em casa trata mal. A Bíblia diz que suas orações são interrompidas. A pessoa passa a perna em todo mundo. A pessoa é hipócrita, né? Nunca busca a Deus, não quer se deleitar em Deus. Quer só as bênçãos de Deus. Deus não tem prazer em responder. E o que acontece? Se a pessoa busca somente para os seus próprios prazeres, lá em Tiago diz o seguinte, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem para os seus próprios prazeres e por isso não recebem. A pessoa, que é muito comum e todos nós podemos cair nesse erro, né? De querer algo só para nossa satisfação. Eu vou te dar um exemplo. Eu orei de 2002 a 2004, 2 anos pedindo oração em línguas. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo e não recebi. E Deus me mostrou por quê. Porque eu queria chegar lá no café da manhã lá em casa e começar a falar em línguas. Para mostrar, gente, vocês estão vendo que eu estou seguindo aqui, não é só uma religião, é um relacionamento com Deus. Eu não recebi. Não era ainda o interesse de Deus, sabe? Eu posso mostrar de outras maneiras, não exibindo, entendeu? E Deus me mostrou isso, porque eu não estava recebendo. Quando eu me humilhei e não tinha mais esse interesse, ou seja, eu ajustei. Sim. Né? Um outro exemplo, a gente falou de Ana, né? Ana,